Deus, com essa manhã maravilhosa de quinta-feira. Espero que você esteja na paz de Cristo no coração, que você tenha essa paz, tenha esse amor, tenha esse perdão e entenda que Deus é Espírito e Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Muitos buscavam e nunca encontravam, porque Ele estaria dentro de nós hoje. Por sermos uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no Espírito. Porque Jesus de Nazaré, ele veio explicando, né, as suas palavras antes da cruz, que o nosso corpo biológico, né, para nada aproveita. O que vale em nós é o Espírito Santo. Mas nós temos que cuidar desse corpo aqui biológico, né? Por que eu estou aqui hoje? Porque eu estou cuidando dele, né? Em amor, em verdade, em perdão. Eu estou entendendo o meu irmão. Mas a missão minha aqui e de nós que pregamos a graça pura é informar, dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, para que possam entender o Evangelho. Como aqui vou explicar, Deus é Espírito. Importa que nós o adoremos em Espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E já falava antes da cruz para a mulher samaritana. João capítulo 4, de 3. Então, se não adorarmos Ele em Espírito e verdade, vamos adorar Ele segundo a carne. E vamos ficar na mão de homens esses que o próprio Jesus de Nazaré explicou antes da cruz, que todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores. Por quê? Está antes do Cristo. Então temos que ter cuidado e observar que existem homens maus e perversos dentro das igrejas. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, porque a fé não é de tudo. Eu tenho uma fé aqui só em Deus. Mas tem pessoas que apoiam em pastores, se apoiam em homens para poder crescer ao lado deles. Mas não pregam Deus vivo, aquele Deus que veio e nos ensinou que temos que amá-lo em espírito e em verdade. Mas amar a quem? O próximo e a todo aquele que nesse mundo habita aqui. Mas só que quando você fala a verdade, as pessoas não aceitam. Como aqui vou ler Hebreus capítulo 7, né, do 1 ao 4, você vai ver que Deus é Espírito. Deus não quer teu dízimo. Deus não quer que você faça os passos judaicos. Deus não quer que você faça nenhum sacrifício, a não ser entender o evangelho que ele pregou a todo aquele que crê. Todo aquele que crê já tem a salvação garantida nele. Ele não tem que fazer um sacrifício, não tem que ser dizimista, não tem que tomar santa ceia, não tem que fazer nada segundo as obras da lei, segundo aquilo que ficou na cruz. O final da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, todo aquele que crê. Não tem separação aí. Pode ser o espírita, pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser qualquer um de nós que cremos em Deus, mas só crê em Deus, não se apoiar em doutrinas várias estranhas, que Paulo já pregava sobre isso. Hebreus capítulo 13, versículo 13, versículo 9. São doutrinas várias estranhas. Então aqui está dizendo, né? Hebreus 7, 1 em diante, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Antes da cruz era olho por olho, dente por dente. Depois da cruz, temos que amar e perdoar e entender o Cristo que já está no nosso coração. 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Hoje nós temos paz no nosso coração. É esse amor, esse perdão dentro de nós. Mas nem todos têm esse amor e esse perdão. Ninguém quer saber do amor e do perdão. Quer saber do dinheiro no bolso. E o mal aqui no coração. Não, mas aqui no coração não tem o bem. O bolso pode estar vazio, mas Deus está comigo. Não me deixe, não me abandona. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então ele é o nosso pastor. Salmo de 3:1, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ele veio para quê? Para nos dar esse conhecimento, que é o Espírito Santo em nós hoje. Por isso que o Espírito Santo ele veio. Jesus ele veio, mas como é o Espírito de verdade. Ele não virá no corpo de carne aqui para ensinar mais nada a ninguém. Já ensinou lá antes da cruz. Aos 12 anos ele dava aula, né? Antes de passar pela cruz. Ele foi um grande instrutor, um grande professor, tendo aquele grande amor dentro dele para ensinar as pessoas lá. Mas as pessoas não queriam aprender de Deus, como hoje aqui.
Eu tento passar para você uma palavra de sabedoria, de amor e moderação, e as pessoas não querem entender. Por quê? Está com a mente cauterizada, está com o coração duro. Tem que abrir o coração e entender que o dízimo nunca foi dinheiro. Nós vamos ler Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11. Ali, Deus abriria as janelas dos céus para molhar as plantações dos judeus, povo de Israel. Você vai ler Joel, capítulo 1, versículo 1. Os gafanhotos ali faziam festa na lavoura, lá antes da cruz. Então, Deus abriria as janelas do céu, né? E molharia aquela plantação lá para que eles pudessem dar o dízimo do alimento. Por isso que você vai ler Mateus 3,23, diz que o alimento que eles davam lá, está ali escrito, era o do endro, hortelã e do cominho. Mas Jesus já falava, eles aqui, dá o dízimo disso aqui, da alimentação, mas não ama, não perdoa. Não é longânimo, não quer saber do seu próximo. Quer saber de você dar o seu dízimo, fazer aquilo que o pastor mandou fazer, e você ficar escravo dele. Mas hoje você é filho da livre. Você hoje está em Isaac. Você hoje está em Deus. Você está em Cristo. Por isso que a mulher samaritana tomou aquela água lá na copa de Jacó, 4:10 de João. Aquela água que a mulher tomou lá, aquela água ela fluiu de André no rio de água viva, como flui no meu hoje, no de quem me ouve nesta manhã. Então aquele é espírito. O espírito não come pão e não toma suco. Quem faz isso é o corpo biológico que está aqui em nós. Esse corpo que muitas das vezes, né, os pastores colocam fermento. E um pouco de fermento, o que acontece? Levera toda a massa. Então, eu aqui menciono Joel capítulo 1, versículo 1, o gafanhoto comia as plantações. E 3, 10 e 11 ali de Malaquias, que foi um profeta da lei de Moisés, ele aí abriria a janela do céu para molhar a plantação. E o dízimo era dado de ano a ano, não de mês a mês. E não era dinheiro, era alimento. Né? Você vai ler Deuteronômio 14, do 22 em diante, ali o dízimo é de ano a ano. Aquela igreja de Formosa, onde Pedro e João foi, e ele estava um paralítico sentado, e ele falou, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então aquela igreja ali, ele derrubou em um dia. Eles falaram, nós fizemos isso aqui, Senhor, em 46 anos, e como é que você vai derrubar isso aqui em um dia? Derrubou em um dia. Então aqui Mateus 3:3, Mateus é um livro histórico, um livro da lei. Nada a ver conosco hoje aqui. Apenas aqui é uma informação para que você saiba que o dízimo nunca foi dinheiro. Então aqui 23 de Mateus, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, da justiça, a misericórdia, a fé. Ele não fazia justiça pelo próximo, não tinha misericórdia e não tinha fé. A fé que você hoje tem, lendo aqui 2 de Efésios, você tem fé em Jesus Cristo, para quê? Para crer que pela graça você é salvo mediante a fé. Não vem de vós o dom de Deus, não prova para ninguém se gloriar. Então 2:10, você anda nas obras que Ele preparou de antemão para você e para mim. Para não termos que fazer nenhuma obra, que as obras que Ele fez na cruz foi suficiente. Aí você vai entender. 2 Coríntios 12:9, Paulo, a minha graça te basta. Acabou. Só que Paulo teve que ficar debaixo da lei porque estava indo na transição da lei para a graça. Então Paulo entrou no templo, Paulo fez voto, Paulo fez muita coisa debaixo da lei, mas só que ele veio pregando a graça, para que você entenda hoje que o pastor te prende debaixo da lei para que você faça alguma coisa para poder ele angariar fundos dos teus bens para viver aqui sobre o teu dinheiro. Né? Viver no meio de tutores e curadores até o tempo da reforma. Mas a reforma já aconteceu. Você tem uma fé hoje que Deus te deu, onde você aqui encontrou dentro de você mesmo, aqui no coração, o amor de Deus. Então é que ele falou, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Então ele omitia o amor e o perdão, como hoje os fariseus, né? Hoje pode ser os pentecostais, esse povo que está nas igrejas hoje aqui, do lado de cada cruz, já enganando o povo e sendo enganado, porque Deus é Espírito de verdade e já mora em cada coração. Ele é o amor, ele é o perdão. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas este, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Então, fariseu, olha só, fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então,
o interior deles é contaminado. Né? Então você vê o que há aí hoje na política, nas igrejas, uma confusão, uma fofoca, um disse-me-disse. Então ali é um querendo engolir o outro, porque ali está o dinheiro, ali está o amor ao dinheiro, o amor ao público, o amor à política, o amor a conseguir alguma coisa mais do que o outro. Aqui não. Aqui até para me pedir um like aqui, muitas das vezes eu não peço, porque aqui é de coração para coração, onde aqui eu tenho amor. Eu tenho esperança para explicar para você que o dízimo nunca foi dinheiro. A Santa Ceia é parte judaica. Ele celebrou a Páscoa. Lucas 22:14, quando ele celebra ali, celebra a Páscoa. Não é a Santa Ceia. Só que, para enganar o povo, ele colocou a Santa Ceia na igreja. Então você tem que ser um santo, mas não segundo a carne, santo segundo o Espírito, que aqui está dizendo. Ele não limpou o interior. Está sujo, está contaminado, está com muitas obras da lei. Por quê? Temos que jogar a obra da lei fora para entender a fé de Deus. Que quando Paulo vem pregando a palavra, vem pregando a fé. A fé que hoje está dentro de nós. Uma fé para a nossa salvação. E uma fé para o dia a dia, para que nós possamos conseguir trabalhar, ganhar o pão de cada dia e amar e perdoar aquele que está ao nosso redor. Entenda e você receba no coração esse amor, esse perdão. Graças a Deus por tudo na nossa vida. Que Deus nos conceda mais paz, mais alegria, mais amor para que nós possamos amar a todos, em espírito e em verdade. Foi assim que Deus falou ao meu coração, que eu tivesse sempre esse amor, esse perdão. Ele gravou as palavras dentro do meu coração. Foi assim que Deus falou ao meu coração, que eu tivesse sempre esse amor e perdão. Ele gravou as palavras dentro do meu coração. Não é nenhum sonho, não é ilusão. É o Espírito Santo revelado ao meu coração. Hoje eu tenho gozo e paz e amor, esse perdão que é o Cristo no meu coração. Então, meus amados irmãos, aqui, aquele que é eleito, aquele que é um separado, aquele que é um escolhido, aquele que é um predestinado, entendeu a graça de Deus? Porque Jó, quando tem uma conversa com Deus, né? Jó 42, versículo 5 ali, ele falou: hoje eu vejo, Senhor, o Senhor no meu coração, na minha vida, porque eu só ouvia falar do Senhor, mas hoje eu tenho acesso a Ti, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele é o teu pastor, ele é o sacerdote para sempre, perpetuamente, porque tudo já aconteceu. A Bíblia virou uma história para que você possa ler ela aqui e entender que ele gravou no teu coração as leis dele. Dos seus pecados, não me lembro mais. E das suas iniquidades vou usar de misericórdia, porque ele vai ensinar de um, do menor até o maior, para que entenda a graça, o amor e o perdão, hoje aqui, no século XXI, dentro do coração. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.